Olá, está começando o primeiro podcast Papo de Previdência, um bate-papo leve, descontraído e bastante informativo sobre a Previdência Social brasileira. Está no ar Papo de Previdência, um bate-papo direto sobre tudo que envolve a Previdência Social. Eu sou Lissandra Pires, ao lado de Josmar Cristelo. É uma alegria estar aqui com você, Josmar, nesse projeto tão importante para a gente conversar sobre esse tema que é a legislação previdenciária. Nós vamos usar hoje como base esse livro do Josmar, que é Benefícios Previdenciários, em 7 aulas, e nós vamos atualizar nesses videocasts cada dia comentando um benefício, e você vai poder participar comentando também no chat do YouTube. Josmar, para começar com esse livro, conta para nós qual foi o objetivo, como que você pensou em escrevê-lo e agora que você já está caminhando para fazer uma atualização. Lissandra, obrigado. Assim, é uma alegria muito grande estar aqui com você hoje. E a gente começa falando sobre o livro. Esse livro foi escrito em 2014. Inicialmente, eu fiz esse livro para os meus alunos, que eu dava aula para cursinhos preparatórios para concurso. E aí, a primeira edição foram 500 exemplares vendidos. Em 2015, houve uma mudança, e aí eu atualizei o livro e mais 500 exemplares vendidos. A Previdência é um ramo, Lissandra, que muda o tempo todo. A gente sabe que muitas reformas, muitas leis, às vezes mudança de entendimento, e é um desafio quem trabalha com isso, se atualizar na matéria previdenciária. E aí, eu venho agora atualizar o livro. Existe um curso gratuito no YouTube, são em torno de 14 aulas, ainda estou terminando de gravar. Já foram 10, inclusive aqui nesse estúdio, que eu tenho gravado essas videoaulas. Já foram 10, faltam ainda, eu acho, umas 4 aulas para fechar 14 vídeos, e por incrível que pareça, serão 7 horas. Então, cada aula tem 30 minutos, são 14 de 30, e vai dar o total de 7 horas. E nessa atualização, Lissandra, eu procurei focar nos pontos de mudança. São muitas mudanças que a Previdência vem passando. A mais robusta foi em 2019. Sem dúvida, a reforma da Previdência mudou muita coisa. Então vamos começar por esse ponto. Reforma da Previdência. Atualiza para a gente quais as principais mudanças. Foram muitas mudanças. As principais, eu posso começar falando sobre as contribuições abaixo do salário mínimo. Porque antes, aquela pessoa que, por exemplo, tinha um trabalho e aí ganhava o salário mínimo e saiu na metade do mês. Saiu dia 15 daquele mês. Como saiu na metade do mês, aquele salário foi a metade do salário mínimo. E nesse caso, antes da reforma, mesmo contribuições abaixo do mínimo, contava para tempo de contribuição e carência. A reforma agora mudou esse ponto. Toda contribuição que for abaixo do mínimo não conta mais para carência, contanto que seja complementada. Então, esse ponto é importante ficar muito atento, Lissandra, porque aquele trabalhador que tenha tido contribuição abaixo do mínimo, aquela contribuição só vai ser contabilizada se, e se somente se, for complementada. Então, se ele teve uma base de metade do salário mínimo, ele vai ter que, por conta própria, complementar aquele salário. Então ele pode preparar, né, uma guia, uma GPS para complementar aqueles valores que foram pagos abaixo do salário mínimo. Exatamente, Lissandra, exatamente. Mas isso só para as contribuições que foram feitas depois da reforma, que, para ser mais exato, foi no dia 13 de novembro de 2019. Então, toda contribuição que foi feita depois dessa data tem que ser complementada se tiver sido abaixo do mínimo. Quais as principais mudanças, Josmar? Primeiro teve essa questão da contribuição e depois o que que você pode ressaltar? Por exemplo, Lissandra, não foi uma mudança da reforma, mas a gente pode citar um exemplo com relação à pensão por morte, que antigamente eram pelo menos 3 provas para comprovar a união estável. Atualmente, são 2 provas. Então tem que ter 2 provas para se comprovar que houve essa constituição de entidade familiar por meio da união estável. Então, nesse ponto, a gente vai ter um episódio para falar só sobre pensão,
Mas, de grosso modo, é assim: tem que ter um documento 24 meses antes do óbito, no caso de pensão, e também um outro documento que vai além dos 24 meses antes do óbito. Isso para ter uma pensão que vai ter duração maior do que 4 meses. Inclusive, esse benefício eu acho que foi o mais impactado, né, na reforma, principalmente por conta do valor que vai ficar para o cônjuge, né. Exatamente. Então, assim, uma mudança que foi na reforma foi com relação ao cálculo. O cálculo, com a reforma, ele reduziu muito o valor para a pensionista, para o pensionista. Então, assim, a pensão por morte, como regra, para dependente como cônjuge, companheiro ou companheira, tem duração de 4 meses, Alessandra. Só 4 meses. Independente do Como quanto de tempo que regra, eles ficaram como juntos? regra, como regra, essa pensão para o dependente como cônjuge, companheiro ou companheira tem duração de 4 meses. Aí você pode perguntar: "Josmar, mas e a pensão para ter uma duração maior, como é que vai ser?". Nesse caso, 2 requisitos têm que ser observados. Quais são? Esse falecido tem que ter tido pelo menos 18 meses de contribuição, e veja, Alessandra, que não é carência. É uma exigência para que o benefício tenha duração maior do que 4 meses. Além disso, o tempo de convívio tem que ser de pelo menos 24 meses de convívio antes do óbito. Aí, se esses 2 requisitos forem comprovados, aquela pensão, ela pode ter duração maior do que 4 meses, que pode ser 3 anos, 6 anos, 10, 15, 20 ou até vitalícia. E isso depende de quê? Depende da idade da dependente. Então, aquela dependente que for muito jovem, 23 anos, 22 anos, ela vai ter uma pensão tão somente de 3 anos. A partir de 45 anos, a pensão passa a ser vitalícia. Então, esses pontos são pontos que a reforma veio trazer várias mudanças. Não só a reforma, mas vários pontos que a mudança vem ocorrendo. Bom, adiantamos a pensão por morte, mas tem outros benefícios. Na verdade, são 10 benefícios previdenciários? São 10 benefícios previdenciários que a lei prevê, Alessandra. E nas salas de aulas, que eu também atuo como professor, professor de cursinho, professor universitário, eu trago uma regra que é muito interessante, que te ajuda a lembrar dos 10 benefícios previdenciários. Fala pra gente. Essa regra, Alessandra, é a regra 4321. Se você somar 4 mais 3 dá quanto? 7. 7. 7 mais 2, 9. 9. 9 mais 1, 10. E aí, Alessandra, são 4 aposentadorias. Então pensa, a Previdência Social garante para os seus segurados, pelo menos, 4 aposentadorias. Quais são? É a aposentadoria programada, a por incapacidade permanente, a especial e a por idade do trabalhador rural. São somente essas. Aí você pode perguntar o seguinte: "Mas Josmar, não tem a aposentadoria por tempo de contribuição?". Existe ainda, mas nos casos de regra de transição. Para quem já tinha direito até a reforma da Previdência. Exatamente. Então quem tinha direito antes da reforma, que foi 2019, pode ser que essa pessoa tenha direito à aposentadoria por idade urbana ou por tempo de contribuição. Mas isso somente para quem está afiliado antes da reforma. Para todo filiado depois da reforma, aí vai ter tão somente esses 4 benefícios. Pode ter os 4 benefícios, que é a aposentadoria programada, por idade, rural, a especial e a por incapacidade permanente. Agora, no caso daquele trabalhador que ele tinha mais ou menos 32 anos, 33 anos, não tinha completos ainda os 35. Como é que ele vai fazer para garantir o direito dele? Lissandra, tem um pedágio. Então aquele trabalhador que tinha lá em 2019, vamos imaginar o seguinte: para alguém aposentar por tempo, se for mulher, antes da reforma, 30 anos. Se for homem, 35. Ok. E aí, existem agora regras de transição. Mas tem a idade também, não é? Pois é. Então, nas regras de transição, o, o constituinte, agora o reformador que reformou a Constituição, trouxe essas regras de transição e em alguma delas trouxe também
a idade. Então, assim, se lá em 2019 a mulher tinha, por exemplo, 28 anos, 2019, 28, não atingiu ainda o tempo que era exigido, 30. Quanto tempo faltaria lá em 2019 para ela aposentar? 2 anos. Só que ela não atingiu esses 30 anos, estava com 28. E aí existe um pedágio que é cobrado em cima do tempo que faltava lá em 2019. E aí a gente vai falar sobre isso no episódio específico. Tem várias regras, Sandra, várias regras de transição que, a depender do tipo de contribuição, a idade, a pessoa se enquadra em uma regra ou outra regra. Tem regra que tem o tempo e tem a idade. Tem regra de transição que é só o tempo. Tem regra que vai ser 50% de pedágio, 100%. Então isso varia Uhum. muito, mas em linhas gerais, o que tem que se ficar atento é que, para se enquadrar em alguma regra de transição, tem que observar o tempo que tinha lá em 2019. Então, voltando para a tua fórmula, o 4 quer dizer aposentadoria programada, Por idade, por idade. mas é por idade rural, porque a urbana não existe mais depois da reforma. É a aposentadoria especial e a por incapacidade permanente. Agora, 3. 3 auxílios. A Previdência garante, Lissandra, 3 auxílios. E quais são os auxílios? É o antigo auxílio-doença, que a nomenclatura mudou. Agora é auxílio por incapacidade temporária. O auxílio acidente e o auxílio reclusão. Então, em termos de auxílio, são só 3. 3 auxílios que são garantidos para 2 para segurados e 1 para o dependente, que é o auxílio reclusão. Há uma ideia de que o auxílio reclusão, ele é pago para o preso, independente de ter contribuição ou não. Poxa, mas o INSS paga auxílio reclusão para o preso. Isso é verdade? Pois é, isso é fake news, Lissandra, muita fake news. Então, assim, não há pagamento para o preso. A Previdência Social, ela existe para garantir a cobertura ao segurado ou ao dependente em função de quê? Infortúnios da vida. Então pode ser doença, pode ser incapacidade, pode ser acidente, pode ser morte, pode ser reclusão. Então imagine um trabalhador que venha a ser preso. Não estamos entrando no juízo de valor do motivo pelo qual ele foi preso, mas ele trabalhava e foi preso. O fato de ser preso, a Previdência entende que aquela família não pode ficar desamparada. Ora, ele trabalhava e foi preso por algum motivo. E aí, por conta dessa prisão e para a família não ficar desamparada, a Previdência garante o benefício que se chama auxílio reclusão. Não é para o preso, é para quem? Para a família. Então, aquela família daquele trabalhador, ele trabalhava, não é também, Lissandra, qualquer pessoa. Todo preso vai ter direito ao auxílio reclusão para a família? Não. Somente o preso que tem qualidade segurado, ou seja, contribui para a Previdência, pode gerar para o dependente o benefício chamado de auxílio reclusão. E isso já limita bastante a concessão desse benefício, E né? além disso, tem mais um ponto. Existe também um critério, que é o critério da seletividade, é um princípio constitucional. O auxílio reclusão também observa esse princípio. Então, é somente um trabalhador classificado com baixa renda que vai gerar direito ao auxílio reclusão. Se aquele preso ganhava 3.000 por mês, por exemplo, ele não é classificado como baixa renda e não dá direito para a família receber o auxílio reclusão. Então, esse ponto também é muito importante. Não é um benefício dado sem critério. Então, existem critérios que o legislador trouxe para garantir que a família seja amparada. Entendi. Então, 4 aposentadorias, 3 os auxílios e o 2. 2 salários. E quais são os salários, Sandra? É o salário família e o salário maternidade. Apenas 2 salários. Ambos os benefícios são para o segurado. Há muita confusão de se pensar, inclusive questões de concurso, de prova, de que o auxílio família é para o dependente. Não é. Salário família. Salário família, desculpa. O salário família não é para o dependente. O salário família é para o segurado
em razão de quê? Dos filhos menores de 14 anos. Então, são 2 salários que são pagos para o segurado. Maternidade, aí existem fatos que garantem esse benefício, do tipo adoção, nascimento da criança, aborto não criminoso. Esses fatos garantem o benefício chamado salário maternidade. Então, em termos de salário, são 2. E agora o 1. Um é o quê? A pensão por morte. Então, a Previdência garante uma pensão por morte, em função de quê? Do óbito do segurado. E nesse ponto, Lissandra, tem um ponto muito interessante, que cada benefício existe um fato gerador. Ou seja, qual é o fato que tem que ser observado para aquele benefício ser concedido? O salário maternidade, o fato gerador é o nascimento da criança ou a adoção, no São caso. 3: nascimento, adoção ou ainda aborto não criminoso. Já a pensão, o fato gerador pode ser 2. Um, O óbvio, falecimento. é o falecimento, o óbito do segurado, mas pode ser também, Lissandra, aquela pessoa que desapareceu. Sabe seu João que foi comprar um cigarro e nunca mais voltou? Esse João, pode gerar a concessão de um benefício por morte presumida. Só que nesse caso não é simplesmente achar que ele sumiu, não. É preciso entrar na justiça, a ausência tem que ser declarada pela justiça, e aí mediante isso, mediante uma ausência, a pensão por morte, ela também pode ser concedida. Isso é interessante porque a gente pode falar de quais são as formas de comprovação para ter acesso a esses benefícios. Exatamente. Então, assim, morte presumida é um fato gerador possível para conceder a pensão. E aí, para isso, no caso de ausência, sumiço, sumiu a pessoa. Então, o dependente tem que procurar a justiça para que o juiz declare a ausência e, com a ausência, a morte ser presumida. Agora, outro ponto, Lissandra, pode ser também um desastre. Lembra da Mariana, do desastre da Mariana? Alguns corpos, infelizmente, não foram encontrados. E aí, sem o corpo encontrado, não tem como emitir uma certidão de óbito. Então, no caso de desastre, pode ser também uma hipótese de morte presumida, porque diante de um fato que se comprova que o segurado estava naquele desastre, embora o corpo não foi encontrado, a pensão por morte pode ser concedida. Agora, Josmar, um ponto interessante. Você fala dessa questão das contribuições. Como que o INSS avalia a questão de carência, a questão das formas de contribuição? Como que o trabalhador pode ser caracterizado filiado da Previdência Social? Já que o INSS ele é visto como um seguro. Exatamente. A filiação, Lissandra, é um conceito, é uma relação jurídica que começa a partir do primeiro dia de trabalho. Então, por exemplo, a pessoa foi contratada para trabalhar numa empresa. O empregador não assinou a carteira de trabalho ainda, não registrou a pessoa no sistema. Essa pessoa será que já está afiliada? A resposta é positiva. Por quê? A filiação, ela é um, um ato jurídico que decorre do início do trabalho. Então, está trabalhando, automaticamente está afiliado. Esse conceito, Lissandro, não pode ser confundido com a inscrição. São 2 coisas diferentes. A filiação, que decorre do trabalho, e a inscrição, que é o ato de inserir dados pessoais no sistema. Então, você começou um trabalho, então o empregador, ele vai informar o seu nome completo, ele vai informar a sua data de nascimento, o nome da mãe, nome do pai, endereço e as contribuições. Isso é inscrição. A filiação não. A filiação, a partir do momento que está trabalhando, automaticamente está afiliado. Aí você pode perguntar: "Josmar, então aquela pessoa que trabalha e não teve a sua inscrição, ela tem os seus direitos garantidos na previdência?" Sim, desde que comprove o quê? A filiação. E aí você vai ter que ter, por exemplo, a carteira de trabalho, contra-cheque mês a mês, o livro de registro de empregados, depósito de salário. Tudo isso são fatos que você comprova que estava trabalhando e, portanto, comprova a filiação,
e com isso vai ter direito e vai ter acesso aos benefícios da Previdência Social. Bom, isso no caso do trabalhador. Agora, no caso de quem não tem a carteira assinada, quem é um artesão, ou quem é um microempreendedor, ou ainda um estudante que queira contribuir. Excelente. Aí você fala de 2 tipos de segurado. De um lado, a gente vai ter o contribuinte individual, que é o MEI, o autônomo, a pessoa que trabalha por conta própria. Esse é um tipo de segurado que tem trabalho e, portanto, tem que estar afiliado. Outro segurado é o segurado facultativo. Então, assim, a Previdência também oportuniza a quem não tem trabalho a contribuir para a Previdência. Bom, em termos de segurados, nós temos 5, Lissandra. 5 segurados que são segurados obrigatórios, que são obrigatórios por quê? Porque trabalham. Se trabalham, são obrigados a estar filiados. Quais são, Lissandra, os segurados obrigatórios? E aí são 5. É o contribuinte individual, o trabalhador avulso, o doméstico, o empregado e o segurado especial. Esses 5 são segurados obrigatórios, porque trabalham e têm que contribuir. Por outro lado, tem o segurado facultativo. É aquela pessoa que não está trabalhando, não está aqui, ó, nesses 5, mas é um estudante, dona de casa, uma pessoa que não exerce qualquer atividade profissional, mas quer contribuir para a Previdência. Pode? Pode, como segurado facultativo. E aí, Lissandra, esses segurados, para esses obrigatórios, a filiação começa com o trabalho, está trabalhando, está afiliado, e para esse facultativo, aí tem que estar contribuindo, tem que estar inscrito, porque ele, como não trabalha, ele tem que contribuir para a Previdência. E tem ocasiões, como você perguntou, daquele autônomo que trabalha por conta própria e não contribuiu. Como é que fica? Não foi isso que você perguntou? Isso. Como é que fica a situação? Excelente pergunta, porque é aquela pessoa, por exemplo, que pode ser um advogado, arquiteto ou até mesmo um ambulante, trabalha por conta própria, mas não contribui para a Previdência. Essa pessoa está afiliado? Está. Mas nesse caso, a dificuldade vai ser o quê? Comprovar que estava trabalhando. Então imagina, por exemplo, um ambulante que trabalha vendendo produtos. Como é que ele comprova isso? Talvez uma dificuldade. Mas há profissões que talvez esse profissional possa reunir documentos. Por exemplo, um advogado, ele vai ter uma carteirinha da OAB, ele pode ter contratos com os clientes que lhe prestou serviço, ele pode ter recibo de pagamento de autônomo, enfim. Então, se ele tiver documentos para comprovar que trabalhou de forma autônoma, aquele período que ele não contribuiu, ele pode contribuir. Mas tem um porém. As contribuições em atraso não contam para carência. Entendi. Então tem que ser a primeira paga em dia. Agora, no caso daqueles trabalhadores que são segurados especiais, por exemplo, agricultor, indígena e o que mais? Assim, pessoas que estão lá no campo da agricultura, e aí como é que eles vão comprovar que eles também são filiados à Previdência? Esse ponto, Lissandra, é aquela pessoa que trabalha no campo, né? Como você falou, o lavrador, o pescador e o indígena. Para esse segurado que a lei define como segurado especial, existe uma forma toda especial de tratar com esse segurado. Então, ele vai ter que ter eh, documentos para comprovar que é segurado especial. Ou ainda, essas informações estão presentes nas bases governamentais. Então, existe o INCRA, existe o CAFIR, existe uma série de bases que são alimentadas na Previdência, que reconhece que aquela pessoa é segurado especial, é um pescador, por exemplo, é um lavrador, ou ainda é um indígena, no caso do indígena, é a FUNAI que reconhece. Então, a FUNAI é a instituição responsável pela população indígena. Então, a FUNAI é que vai declarar que aquela pessoa trabalhou como indígena e está enquadrado como segurado especial. Há critérios também, Lissandra. Então, esse segurado especial, ele não pode ser um grande latifundiário, por exemplo. Existe o tamanho da propriedade. Essa propriedade não pode ser maior
do que 4 módulos fiscais. Então, a depender do município, aqui em Vitória, por exemplo, é um município urbano. Um módulo fiscal é muito pequenininho. Então, a pessoa que trabalhe no meio rural, aqui em Vitória, é possível? É possível, mas é raro, porque é uma cidade que tem características urbanas. Esse módulo fiscal é muito pequeno, e aí a pessoa com uma área maior, ela pode ter uma área de ser maior do que 4 módulos e não pode ser seguridade especial. Por outro lado, há municípios que têm características rurais, e esse módulo fiscal é muito grande. Por exemplo, Ecoporanga, que fica no norte do estado, o módulo fiscal pode ser bastante grande e mesmo com uma grande propriedade, aquela pessoa ainda assim ser segurado especial. Então isso varia muito. Do pescador, que é outro tipo de segurado especial, aí a lei fala sobre a embarcação. A embarcação não pode ser um transatlântico. Não pode ser uma grande embarcação, ela tem que ser uma embarcação de até 6 toneladas, que é o que define a legislação. E no caso do indígena, por exemplo, Aracruz é uma cidade que tem, várias aldeias com povos originários. Muitas pessoas, no caso, não são mais trabalhadores rurais, eles já têm carteira assinada, são trabalhadores urbanos. Eles perdem essa identidade de povo originário, de indígena? De povo originário, não, mas de segurado especial pode ser que sim. Por quê? Porque uma das exigências para ser segurado especial é não exercer atividade urbana, por exemplo. Então, se ele é indígena e trabalha no meio urbano, ele fica automaticamente descaracterizado como segurado especial. Agora, existe um limite. Por exemplo, a lei fala que ele pode ainda trabalhar até 120 dias no ano no meio urbano e ainda assim permanece como segurado especial. Esse ponto é interessante, porque a pessoa, ela pode ser, de repente, um indígena, ou lavrador, ou pescador, trabalhou um mês só no meio urbano. Será que ele vai perder essa qualidade de segurado especial? Não, porque a lei definiu que no ano civil, Lissandra, ou seja, de janeiro até dezembro, esses 12 meses, ele pode trabalhar 4 meses no meio urbano. E mesmo assim, ele continuar sendo segurado especial. Então isso vai depender da quantidade de dias que ele trabalhou durante um ano civil. Entendi. Você falou sobre formas de filiação, tempo de contribuição. Esse tempo de contribuição é a mesma coisa que carência? Não, Alessandra, é uma confusão muito comum de acontecer. Carência, tempo de contribuição, será que não é a mesma coisa? Não. A previdência social, ela exige, Lissandra, um número mínimo de contribuições para alguns benefícios. Tem benefício que tem 10 contribuições, tem, benefícios que são 12, depende muito do benefício. Então, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária tem uma carência que é exigida de quanto tempo? 12 meses. Então, para a pessoa estar recebendo esse benefício, que é o auxílio por incapacidade temporária, ela tem que ter contribuído antes da incapacidade por pelo menos 12 meses. Exceto se for acidente, se for algumas doenças, isso é isento. Mas, em geral, tem que ter 12 meses para ficar afastado em auxílio por incapacidade temporária. Maternidade, até um tempo atrás, Alessandra, tinha que ter 10 meses. Isso mudou. Houve um entendimento, né, do É, STF e mudou exatamente. bastante. Inclusive é o nosso próximo tema, que a gente vai falar sobre essas mudanças, né, para maternidade, que antes tinha que ter 10 meses. Hoje, Lissandra, para maternidade, para todas as seguradas não tem carência. Lembra das 6 que eu falei? Aham. Todas as 6 não tem mais carência para maternidade. Aí você pode perguntar: "Mas Josmar, qual é a diferença entre carência e tempo de contribuição?". Bom, carência é uma exigência, é o número mínimo de contribuições mensais para ter direito a um benefício previdenciário. Então, tem benefício que exige carência. O tempo de contribuição é um período que a Previdência reconhece para outros fins. Por exemplo, existem cálculos que são feitos
para aumentar o tempo e o salário de benefício. Esse tempo, ele pode, aumentar quanto que o segurado vai receber. Por exemplo, o serviço militar obrigatório. A previdência entende que esse período, ele conta para tempo, mas não conta para carência. Então, esse serviço militar obrigatório, ele pode ser reconhecido para quê? Para aumentar o tempo de contribuição, aumentar o cálculo do valor do benefício, mas não para acessar um benefício. Então, há situações que a Previdência reconhece aquele período como tempo, mas não reconhece como carência. Atividade rural para benefícios urbanos, antes de 91, conta para tempo, não conta para carência. Então, esse ponto é um ponto que às vezes gera confusão, mas é importante destacar a diferença entre tempo e carência. Ah, muito interessante, Josmar. Eu acho que o bate-papo tá ótimo. E quem quiser aprofundar mais sobre a legislação previdenciária, o que você indica? Lissandra, o livro está sendo atualizado, tá? Então a gente está no YouTube, lá tem uma playlist com vários vídeos. Eu já gravei, eu acho que 10 vídeos, cada vídeo tem em torno de 30 minutos. E a minha intenção é fazer, eu acredito que com 14 vídeos eu vou terminar. E aí, como são 30 minutos cada vídeo, a gente já vai fechar essa atualização em 7 horas. Coincidência, porque o livro é benefícios previdenciários em 7 aulas, e a gente vai atualizar com essas videoaulas em 7 horas. Então tá no YouTube, uma playlist, está sendo alimentada, eu acho que esse mês ainda eu vou concluir, e é um local que a pessoa pode estudar, pode se atualizar de todos esses assuntos de previdência. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, comenta com a gente quais assuntos que você gostaria que o professor Josmar falasse, esclarecesse mais, e teremos vários episódios ainda para esmiuçar essa questão previdenciária toda. Ô Josmar, suas considerações finais? Obrigado, Lissandra. Foi um prazer imenso estar aqui com você, com a nossa audiência. A nossa intenção aqui é colaborar, é difundir a legislação previdenciária. Eu, com o meu conhecimento como professor universitário, professor de direito previdenciário, venho aqui compartilhar e bater esse papo com você. Muito obrigado. Bom demais estar com você, Josmar. Obrigada pelo convite e até a próxima.